Bom dia, cada vereador, cada vereadora. Bom dia a vocês que nos assistem a partir das galerias ou da Rede Mundial de Computadores. Um bom dia muito especial às jornalistas e os jornalistas, tanto aqueles e aquelas que trabalham para a Câmara, quanto aqueles e aquelas que trabalham a partir das notícias da Câmara. Eu estive na semana passada na entrega do prêmio Cristina Tavares de Jornalismo. É o prêmio mais importante do jornalismo pernambucano, um prêmio que já chega à sua 27ª edição. Já houve um tempo, vereador Rinaldo, que a entrega desse prêmio era uma festa absurda, que os jornalistas se engafiavam para conseguir o ingresso, para poder entrar nessa festa. As redações eram vibrantes, as redações chegavam a empregar mais de 100, às vezes mais de 200 pessoas, com o objetivo de apurar e distribuir notícia, distribuir informação. Não é feliz perceber, a partir da entrega do Prêmio Cristina Tavares, que as nossas redações do jornalismo tradicional, do jornalismo comercial, corporativo, que tem sido, durante muito tempo, o maior empregador do mercado da comunicação, estão esvaziadas. Departamentos de arte, que às vezes contavam com 10, 20 pessoas, agora tem uma ou duas. A quantidade de pessoas nas redações diminuiu radicalmente à medida em que a responsabilidade de exercer esta profissão, neste período da história, em que todo mundo, de uma forma ou de outra, consegue dizer coisas, não necessariamente informação, não necessariamente jornalismo, é de fato um desafio que a gente precisa se debruçar sobre ele. Nunca na história da nossa humanidade o jornalismo profissional foi tão necessário. Nunca na história da nossa humanidade o jornalismo profissional comercial esteve tão enfraquecido. A nota de felicidade, o lado bom, se é que se pode dizer assim, é que na medida em que o jornalismo tradicional, corporativo, realizado por grandes empresas, ele vem perdendo não apenas a estrutura, mas também a credibilidade, as pessoas que se debruçam sobre o fazer jornalístico, aquelas pessoas que militam com a informação, aquelas pessoas que não conseguem fazer outra coisa senão a excelente, espetacular e necessária tarefa de buscar e distribuir notícias, elas têm criado cada vez mais diversas formas de manter-se ativas e têm buscado formas criativas, formas de vanguarda para continuar fazendo a sua tarefa, para continuar servindo, atendendo a população naquilo que a população precisa. Vossas Excelências, quando a gente fala de políticas públicas que fomentem o jornalismo de qualidade, a gente não está falando de uma reserva de mercado, nem está falando apenas de uma graça que se deve fazer para que pessoas mantenham seus empregos. A gente, quando fala de contratar médico, vereador Rinaldo, quando a gente fala de contratar professores e professoras, a gente não está entendendo que médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras são os beneficiados e beneficiadas da política de saúde, nem está entendendo que professores, professoras, assistentes educacionais são as pessoas beneficiadas pela política de educação. Quem é beneficiado é a sociedade. Essas pessoas são as pessoas que têm a tarefa de exercer estas políticas que dão origem aos direitos. A mesma coisa com a comunicação, a mesma coisa com a cultura. Quando a gente publica um edital, como a Prefeitura publicou agora para atender às leis Paulo Gustavo, que são editais de ordem federal, a gente não está dizendo que a gente vai beneficiar os artistas e as artistas, as fazedoras de cultura. A gente vai beneficiar a sociedade através do trabalho de quem faz cultura. É assim que a gente precisa pensar o jornalismo. O jornalismo precisa sobreviver e ele sobreviverá a partir de iniciativas públicas e a partir de iniciativas independentes de muita gente que já compreendeu que o jornalismo comercial, tradicionalmente feito por grandes empresas, via de regra ligadas a outros mercados, como o mercado imobiliário, por exemplo, ou mesmo a política, esse é que precisa sobreviver, esse é que precisa prevalecer. O jornalismo do dia a dia, o jornalismo de gente que acredita na importância da notícia de qualidade. E aí quero parabenizar, a partir de todos esses aplausos, primeiramente o Sindicato de Jornalistas Profissionais de Pernambuco, pelo empenho quase
à beira do sacrifício que se faz para manter esse prêmio, para manter os jornalistas e as jornalistas engajadas em produzir notícias. O sindicato, que já está sem sede, a sede do sindicato está correndo o risco de cair, vereador Rinaldo, vereadora Oliana, se encontra ali vizinho ao Teatro de Amadores de Pernambuco, que está também interditado, quase caindo, e os jornalistas e as jornalistas, mesmo assim, empreendem esse prêmio e tem fomentado a prática do jornalismo de qualidade. Então, parabenizo, naturalmente, o próprio sindicato, na pessoa do presidente, companheiro Jailson da Paz. Parabenizo o companheiro Guga Matos, que também trabalha nessa casa, que foi o grande premiado na categoria profissional em fotografia. O vereador Heriberto Rafael também propõe um aplauso a ele, propõe que a gente vote de forma conjunta. Parabenizo o companheiro Gregório Vieira, assim como o companheiro Rafael Guerra, o companheiro Jorge Cosme, o companheiro Pedro Paes, a companheira Mônica Silveira, a companheira Ana Carolina Guerra, a companheira Ingrid Santos, a companheira Aline Maria Agostinho e a companheira Karina Barros, todos e todas vencedores e vencedoras do Prêmio Cristina Tavares em todas as suas categorias, que vai desde a premiação para estudantes, quanto a premiação para profissionais nas categorias de texto, internet, rádio, que também inclui agora podcast, vídeo reportagem e todos os outros prêmios que compõem essa premiação, repito, a mais importante do jornalismo pernambucano, que precisa sobreviver. Não apenas a premiação, mas, mais do que tudo, a prática do jornalismo. O jornalismo que é feito com qualidade, com transparência. Um jornalismo que não somente diz o que fulano disse, o que cicrana falou. O jornalismo que, quando alguém diz, vereador Rinaldo, tem uma piada no jornalismo que se diz, do jornalismo declarativo. Às vezes tem repórter que diz assim, vê se Vossas Excelências não já perceberam isso em algum canto. O político fulano disse que está chovendo. O político cicrana disse que não está. Aí o jornalista assim, fui imparcial. Fiz a minha tarefa do jornalismo. Essa não é a tarefa do jornalismo, essa é a tarefa do fofoqueiro. A tarefa do jornalista e da jornalista é abrir a janela e dizer para as pessoas se está ou não chovendo, independente de quem esteja dizendo a verdade, independente de quem esteja mentindo. Muito obrigado, Excelência.